Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Oh, muito bem, muito bom. Vocês estão bastante animados e isso é bastante importante, a gente acordar de manhã louvando a Deus, agradecendo pela disposição, né? Eu vou pedir a vocês para retornar o texto de Marcos, hoje no capítulo 5, depois do último domingo que tivemos uma abençoada assembleia. Agora retomamos os nossos estudos na sequência do Evangelho de Marcos. Hoje, o capítulo 5, algumas curiosidades que nos chamam a atenção nesta passagem do evangelista, e de acordo com o meu olhar e interpretação, eu quero compartilhar com vocês, e claro, cada um também podendo sempre perguntar, falar, contribuir, porque aprendemos em comunidade. O texto, todo o capítulo, são 43 versículos, e a gente vai, como sempre, a gente vai fazer uma leitura aí de acordo com a escolha de cada um. Só para chamar a sua atenção, todo o capítulo de Marcos, o capítulo 5, tem três momentos, né? Um chamado de exorcismo e 2 curas. E aí tudo bem, pastor, nós já sabemos que Jesus expulsou o demônio, os apóstolos mais tarde, e até hoje nós, em nome de Jesus, o fazemos. Então, que destaque isso chama atenção? Vou separar aí a sua curiosidade para isso. E depois 2 curas, né? Da mulher enferma e também da filha de Jairo. Então eu espero que você aí, se não tenha tanta familiaridade com esses 3 episódios que estão narrados no capítulo 5, quero chamar a sua atenção, pelo menos a sua curiosidade, para esses 3 fatos, em que circunstâncias eles aconteceram e, de alguma forma, o que eles querem, ou o que eles têm ainda a nos dizer hoje. Então, cada um pode ler eu vou começar lendo o verso 1, o verso 2, e cada um de vocês poderá ler 1 ou 2 versículos conforme aí a sua vontade, tá certo? Marcos capítulo 5, iniciando pelo verso 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e os anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. verso 15. E perto de Jesus viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado ali acerca dos porcos. E entraram ao rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrarem dos barcos, suplicava-lhe o que fora endemoniado, o deixasse estar com ele. Jesus, porém,
não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, ao contrário, ainda piorar, vindo a piorar. tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém que a multidão tornou-lhe a vela. E tocou, porque dizia: se tão somente tocares as vestes, ficará curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônsciente que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço, os que choravam e os que pranteavam nele. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a se andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém a soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Vou pedir a nossa irmã Vasti nos dirija nessa oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo confirme em nosso coração aquilo que é o propósito de Deus, a gente crescer em graça, conhecimento para o desenvolvimento da nossa fé e também do nosso trabalho no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós podemos estar na tua casa. Te agradecemos por cada um que está, por aqueles que estão, Senhor, em seus lares. O Senhor possa estar sempre com o pastor, que o que falar sempre, Senhor, para nos edificar, para que nós possamos também transmitir aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Sim, Senhor. Dá, Senhor, a tua paz, perdão as nossas faltas, e que nós fiquemos te agradecidos. Amém. Amém. A partir desses 3 episódios do longo capítulo 5, aliás, as 3 histórias, né, com mais de 20 versículos, né, ou pelo menos a maior com mais de 20 versículos, nos chamam a atenção para alguns detalhes que, como eu já tenho dito para vocês, né, uma das formas da gente compreender a palavra, usar como método de interpretação,
destacar os lugares, as pessoas e os verbos, né? Claro, qualquer língua, qualquer idioma, verbo indica ação, né? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no português o verbo imperativo na escritura, né? Porque um verbo imperativo tem todo um contexto dizendo por que Deus está dando uma ordem, já que o imperativo é uma ordem soberana, não se contesta, não se questiona, não se pergunta por quê diante de um verbo imperativo, geralmente até, entre aspas, verbos mal educados, né? No sentido, vai, sai, né? Quando a mãe fala, sai daqui, Jesus, né? Tem de misericórdia. Deus também diz, faze, sai, vai, né? Dispõe-te, o texto que hoje à noite nós vamos trazer a mensagem, dispõe-te, levanta-te, né? Enfim, então, os verbos sempre são um caminho seguro para a gente compreender a Escritura. Outro elemento, e aí eu vou destacar hoje aqui, é da geografia, né? Então, vou começar destacando para vocês um verso primeiro. Olha só, se você comparar o contexto anterior, no capítulo 4, nós trabalhamos aqui algumas características do capítulo 4, e eu destaquei para vocês na semana retrasada, quando Jesus está, como se diz, saindo de regiões menos povoadas, porém mais elitizadas, vamos assim dizer, e ele está saindo do campo de trabalho das sinagogas, né? Onde havia muita gente culta, letrada, os líderes da sinagoga, os escribas, os fariseus. Ele, durante 3 capítulos, de acordo com a narrativa, a estrutura do Evangelho de Marcos, durante 3 capítulos, Jesus gasta bastante tempo, ou investe bastante tempo, para evangelizar, ou para discipular os líderes da sinagoga, né? Perda de tempo. Nós desafiamos vocês aqui, vocês perceberam que não houve sequer um fariseu convertido, né? A exceção feita de Saulo, que vai ser muito tempo depois, quando Jesus já havia ressuscitado, subido aos céus. Depois de um tempo, Jesus chama, né, a Saulo. Então, fariseu convertido, nenhum. Aí ele sai desse campo de trabalho, campo de atuação ministerial, e começa a trabalhar com as periferias, né? Cafarnaum, né? Ali na região, né, de Tiberíades, a região, a beira-mar, vamos assim dizer, região onde haviam muitos judeus misturados, estrangeiros, e esse era então o contexto do capítulo 3º, aliás, do capítulo 4, tá? O capítulo 5, no verso 1, dá uma informação importante, e eu vou chamar a sua atenção para isso. Entre mentes, olha só, chegaram a outra margem do mar, a terra, né, dos Gerazenos, né? Então você tem aí, de acordo com os evangelhos, você tem Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 5, narrando esses mesmos blocos, ou seja, esse mesmo bloco, esses 3 episódios, Magda, tá? E aqui a cidade é Gerasa, ou de acordo com Mateus, Gadara, que é a mesma região. E lá no versículo 20, você pode conferir aí na sua Bíblia, no versículo 20 aparece outra informação, também falando de geografia. Aparece a expressão, ou a cidade, ou a região chamada de Decápolis. Decápolis. Vamos fazer aqui uma brincadeira, né? A gente comparar a quantidade de cidades que tem no entorno da metrópole, que é São Paulo, a capital. Então você tem aqui o A, B, C, D, né? Até, né? São quantas cidades? 7 cidades. Se a gente for para o outro lado, então, você aumenta ainda. Você tem Mogi das Cruzes, né? O que mais? Pro outro lado, no extremo sul, nós temos Embu das Artes, Embu Guaçu, né? O que mais? Né? Então percebe, uma região enorme. A palavra Decápolis, Priscila, tem a ver com 10 cidades nessa região, tá? 10 cidades que, apesar de estar geograficamente ao entorno ali de Israel, ou seja, em torno de Jerusalém, Samaria, as capitais do sul e do norte, né? Essas cidades eram chamadas de cidades independentes. Pastor, mas tudo não pertencia ao Império Romano? Porque o Império Romano havia conquistado Israel? Sim, tudo pertencia, mas por conta da distribuição política e econômica, essa região chamada de Decápolis, com 10 cidades, daí a palavra Deca, né, significa 10, então, e Polis significa, as duas palavras Deca e Polis, então Polis é cidade, Deca é 10, óbvio, né?
Então você tem ali 10 cidades que, por conta da sua geografia e também da sua cultura, ficaram sob os cuidados, né, de um imperador, pelo menos um imperador, de um governador sírio. E aí você vai entender por que aquela região praticamente não tinha judeu. Essa informação é muito importante para a gente compreender os episódios que acontecem, sobretudo o primeiro episódio que acontece aqui nessa região, tá? Por exemplo, no verso 5, no verso 1 diz assim, né? Ele vai para outra margem, né, do mar. Então vamos imaginar, eu peguei aqui, né, as Bíblias de vocês costumam ter esses mapas no final, eu não sei se a sua tem, mas eu quero destacar para você um mapa aqui que é bastante elucidativo diante dessas informações que a gente está colhendo, ou pelo menos passando aqui, para a gente entender. Não sei se a sua Bíblia tem, aparece aqui, na minha é o mapa 10, né? E uma região aqui tracejada em roxo está a expressão Decápolis, né? E aí lá em cima um pequeno sinalzinho azul aqui do mar. Então, para você compreender essa mensagem aqui no verso 1, né, que eles entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Então vamos imaginar, do lado de cá do mar, a região que pertencia ali à Galileia, que é onde Jesus mais tempo passou. Galileia, Cafarnaum, ali na beira-mar. Jesus lidando com carpinteiros, com pessoas que trabalham braçal, sobretudo pescadores, tá? Do outro lado do mar não é uma região longa, imensa, mas vamos imaginar ali naquela região do litoral paulistano, né? Do litoral paulista, litoral sul, ali na região de, por exemplo, Itanhaém, né? Não sei se vocês, né, já foram ali, mas é curioso porque tem uma mistura ali, e eu sempre naquele lugar eu penso na região de Jerusalém, né, de Israel, porque ali você tem uma mistura do mar e também em um canto de cá você tem, né, um lago. Às vezes misturam as duas águas. Então eu vejo aquela região e sempre lembro da passagem, né, dos evangelhos, das passagens dos evangelhos que trabalham essa ligação, o mar e os rios. Então você tem ali alguns mares, à sua esquerda o Mediterrâneo, depois tem um braço o Mar Morto, você tem ali também aquela região da Galileia que tem um pouco de água, né, do mar, e detalhe, você tem cortando ali várias regiões o Rio Jordão. Então Jesus atua ali naquela região. Então quando diz a informação, Helber, que Jesus, né, entra no barco e vai para o outro lado do mar, não está falando de uma viagem longa, porém está falando de algo que sai de uma região típica, cultural, e vai para outra. Vamos imaginar algumas horas ali no barco até ir para outra região que é então chamada de Gadara, tá? Com essas informações eu quero fazer os destaques aqui que eu disse para vocês, que me preparei para fazer, tá? Então, Marcos capítulo 5, vamos lá. O que Jesus encontra nessa região chamada de Gadara, né, ou de Gerasa, né? Primeiro detalhe, primeira informação, Jesus não encontra nenhum judeu, não tinha judeu. Ali tinham muitos estrangeiros, chamados de gentios, portanto não judeus, né? E tinham também, né, os gregos, muito grego, a região helenizada, né? Portanto, o que acontece ali, eu vou chamar a atenção para vocês para um primeiro destaque aqui, que é a questão das religiões não cristãs, tá? E aí fazer uma comparação com o nosso tempo. Estou gravando aqui, quer dizer, estou transmitindo, não tenho nenhum medo de dizer o que eu vou dizer aqui, né? Tem alguns pastores que gostam muito do tema, né, de ecumenismo, com todo respeito, né? Eu sempre falei disso, e a despeito de ser professor de seminário, né, eu costumo dizer que estou professor, mas o que eu sou mesmo é pastor, né? Fui chamado para ser pastor, e como pastor, a opinião que eu tenho sobre o ecumenismo, né, basicamente tem duas colunas. A palavra ecumenismo, né, vem do grego oikos, e oikos em grego significa casa, uma casa comum, né? E na tradição, o ecumenismo geralmente trabalha essa ideia de você juntar, né, matriz cristã
na matriz cristã, você utilizar várias denominações ou mesmo entidades cristãs para um determinado fim. Então, por exemplo, um exemplo bastante popular, né, e pastoral. Durante alguns anos, na década de 50, década de 60, algumas cidades estratégicas no Brasil fundaram hospitais chamados de hospitais evangélicos. Então, geralmente, o hospital evangélico é um braço de muitas entidades, né? Algumas denominações, por exemplo, em Londrina, o famoso e muito extraordinário Hospital Evangélico de Londrina, um braço da presbiteriana, metodista, né? E uma parte da sociedade civil. Então, para mim, o ecumenismo basicamente tem essa ideia de uma raiz religiosa, no caso a cristã, mas ao mesmo tempo pensando num bem comum para a sociedade. Tá? Então, o hospital evangélico tem uma iniciativa e uma administração cristã por várias denominações, mas para fazer um bem comum à sociedade. Então, você pode pensar um hospital, você pode pensar uma creche, você pode pensar uma escola, você pode pensar aí, a gente teve em Tocantins, em Palmas, durante muito tempo, um ambulatório que tinha status de hospital, porque atendia muita gente, foi um trabalho extraordinário. Então, para mim, o ecumenismo é quando você, tendo uma raiz cristã, você utiliza de várias outras denominações para um bem comum na sociedade, né? Ocorre que durante muito tempo os pastores que gostam do tema, né, começaram a trazer a ideia de um ecumenismo litúrgico, ou seja, então você reúne diversas denominações com matriz cristã, mas também com doutrinas diferentes para fazerem atividades litúrgicas, né? Vamos fazer um culto. Eu respeito, né, mas eu penso que isso perde o sentido, né, por conta da questão, né, da identidade de cada denominação. Dito isso, vou falar sobre o macroecumenismo, né? Se eu tenho as minhas reservas com o ecumenismo, o macroecumenismo, então, aí pronto, né? Porque o macroecumenismo, ele sai de uma raiz cristã e entra na ideia da raiz religiosa, ou seja, todas as religiões, né, as afro-brasileiras, o espiritismo francês no Brasil, né, o catolicismo, no caso romano, o catolicismo, os católicos, no caso os cristãos católicos, os cristãos evangélicos e por aí vai, né? Então, todo tipo de manifestação religiosa chamada de macroecumenismo, ou seja, juntam-se todas as religiões para um bem comum, né? Então, esse é mais polêmico ainda, porque muitas vezes, por exemplo, quando 3 representantes, um padre, né, do centro espírita, um médium, né, e um bandista, aí se reúnem e vão fazer uma cerimônia chamada de cerimônia ecumênica, cerimônia religiosa, né? Eu costumo dizer, eu respeito isso, mas na lógica da nossa matriz de fé, né, eu não vejo nenhum sentido. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Exatamente para você observar nesse texto a atitude de Jesus, tá? Bom, vamos conferir qual foi a atitude de Jesus? Vamos então verso a verso, começando aí no capítulo 5, alguns destaques que eu quero fazer para você. Olha só, então Jesus entra no barco com alguns discípulos e vão para o outro lado. Anda algumas horas no mar até ir para outra região. Portanto, gente, outra cultura e principalmente, importante dizer aqui do tema macroecumenismo, principalmente outra religião. Ou seja, enquanto você tem ali nessa região mista, Roberto, de Jerusalém, ao entorno de Jerusalém, você tem várias sinagogas, você tem estrangeiro morando ali, afinal de contas tem centurião romano, né? Você tem gregos naquela região, você tem, né, vários tipos de culturas representados, tá, em Jerusalém e região. Porém, é preciso dizer que a religião oficial de Jerusalém é o judaísmo. Ainda que estivesse Marco César sob o Império Romano, domínio do Império Romano, o Império Romano, por ser muito grande, tá, quando dominava países distantes, ele colocava ali, claro,
os seus fiscais, mas permitia, em geral, permitia que o status daquela, que chama de status quo, né? O jeito de ser daquela sociedade permanecesse intacto, porque o que ele queria mesmo era o dinheiro. Então isso é importante dizer. Aonde está trabalhando Jesus até então é numa região judaica, portanto tem o templo em Jerusalém no centro e várias pequenas comunidades chamadas de o quê? De sinagoga, espalhada ao entorno de Jerusalém, Galiléia, toda aquela região. Vocês compreenderam agora o cenário? Então Jesus entra no barco, agora sai, vai para o outro lado, tá? E vai para uma região que a gente pode dizer, hoje a gente diria, um outro país, né? Judaísmo, zero. Sinagoga, zero. Tá? Então a gente diria, né? Jesus agora está entrando num campo que hoje chamariam de macroecumênico, ou seja, tem religião lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, tá, e quando Jesus chega naquele lugar, qual é a atitude dele? Tá? Vamos observar qual foi a atitude de Jesus? Vamos lá. Bom, olha só, no verso 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, olha só, correu e o adorou, exclamando com alta voz, vou terminar aqui, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Até aí, meio que enigmático, né? Bom, primeira coisa, Jesus vai para uma outra região, falo eu, por dar o primeiro exemplo da missão do reino de Deus em toda a face da terra. Então Jesus aqui, presbítero Marlene, tem a atitude de, olha, eu vim para os judeus, para as ovelhas de Israel, mas não apenas para ela. Então, uma primeira informação importante, Bina, Jesus tem o compromisso de tirar o evangelho de Jerusalém e levar para todo mundo. Então ele dá exemplo. Segundo tema a ser abordado aqui, o que é curioso é que Jesus, ao entrar no lugar onde não existe judaísmo, portanto não tem sinagoga, não tem tradição judaica, não tem o ensino aqui do que? Dos judeus. Só que o que me chama a atenção é que ele é abordado. Ele foi abordado, tá? Verso 3, ao qual vivia, falando daquele homem, né? Então, aliás, verso 2, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, tá? Eu vou comparar aqui ao nosso tempo, quando a gente, por exemplo, está diante de religiões de matriz não cristã, né? Qual é a atitude da igreja do tempo presente? Qual é a atitude do pastor, da pastora? Qual a atitude de um teólogo diante de religiões não cristãs, num estado laico, por exemplo, como o nosso, né? Eu me lembro que certa vez, numa entrevista do cardeal brasileiro, né, um dos cardeais do Brasil, Dom Odilo Scherer, e aí ele falando sobre o cristianismo brasileiro, e alguém pegou um repórter e disse, um jornalista disse para ele, mas o senhor está falando do cristianismo brasileiro, da imensa maioria da população, mais de 90% de brasileiros são cristãos, se declaram cristãos, mas o Estado é laico. E a resposta dele foi bastante curiosa, né? Ele diz assim, sim, o Estado é laico, mas o povo é cristão, né? Mais de 90%, nós estamos falando de 180, 185 milhões de pessoas que se declaram cristãs. Aí você tem ali um pequeno grupo, né, entre 3% que você coloca, né, de espíritas, candomblé, as outras religiões que não têm matriz cristã. O espiritismo tem uma certa matriz cristã, mas não se apresenta como uma religião cristã, né? A expressão é exatamente espiritismo, né? Ainda que numa parte do catolicismo
exista bastante flerte, né? Ou seja, eles flertam bastante com o espiritismo, mas não por ensinamento da igreja, mas por procura do próprio católico, do próprio fiel, vamos dizer assim, tá? Onde o senhor quer chegar, pastor? Exatamente aqui, né? A despeito de nós vivermos duas coisas, um estado laico e um país cristão, não importa o tamanho da religião, que seja aí espírita, ou mesmo candomblé, ou os muçulmanos, ou qualquer outra matriz religiosa. Qual deve ser a nossa atitude? Semelhante à de Jesus. Jesus sai então da sua terra comum, da sua terra natal, e vai para um lugar tipicamente não judaico. Então seria mais ou menos nós, em algum momento fomos chamados para ir, Josias, à Rússia, mas a Coreia do Norte, quem tiver coragem, né, que faça a primeira viagem, né, e vamos até aquele lugar com uma missão. Entendemos que Deus está nos chamando para um lugar assim, onde não tem uma religião cristã. Qual deverá ser a atitude? Bom, a primeira coisa, respeito da cultura alheia. Respeito. Entendendo que quem vai fazer a obra é Deus. Em algum momento Ele vai nos dar a oportunidade. E aqui me chama a atenção, Liliane, porque Jesus, vamos pensar, Ele vai com uma missão, claro, está indo para lá para isso. Só que quando Ele desembarca ali, vem ao encontro dele. E é nesse ponto que nós precisamos trabalhar o nosso país, por exemplo, né? Nós respeitamos as outras matrizes religiosas, nós respeitamos. Nós não pregamos, por exemplo, para que os espíritas, né, tenham seus templos fechados, né, os seus salões, os terreiros derribados, quebrados, destruídos. Nós respeitamos, até porque a Constituição brasileira lhes permite o culto. Agora, tendo a oportunidade, quando vem ao nosso encontro, aí que me respeite, que me perdoem os pastores que trabalham com ecumenismo e macroecumenismo, né? Nós não vamos fundir religiões, nós vamos nos unir para fazer um culto comum, porque se nós fizermos isso, nós vamos desconstruir a base da nossa fé, a base da nossa religião. Então, o que fez Jesus quando chega até aquele lugar? Ele chega até aquele lugar, vem ao encontro dele. E quem vai ao encontro dele? Vai exatamente alguém que o texto faz questão de dizer que está possesso de um espírito, aí vamos dizer aqui, tá? De um espírito religioso, aspas. Tem uma mensagem, um sermão pregado já de alguns anos pelo reverendo Valdinei, e o título da mensagem é Religiões que Escravizam. Uma mensagem extraordinária, muito elucidativa, por exemplo. E ele faz uma comparação a alguns tipos de religiões, que eu não vou mencionar aqui, que escravizam a vida humana, né? Esse tipo de possessão, por exemplo, é típico de uma vida, presbítero Milton, totalmente escravizada. E tem religiões que trabalham exatamente com esse tipo de elemento, né, que eu não quero aqui citar. Eu sei que você é inteligente, você já está pensando em algumas delas, né? A gente, por exemplo, lidando com pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que frequentam religiões assim. Reparem, né? Um sofrimento que nunca acaba, geralmente pessoas perturbadas da alma, perturbadas do seu espírito, né? São literalmente escravizadas, vivem, tudo bem, respeito aqui, né? Nós também, em alguns momentos da nossa história cristã, mas e não a religião, mas as pessoas, né? As pessoas em si, cristãs, oprimindo, né? Escravizando outras, mas a fé na sua matriz, Leila, matriz cristã, na sua matriz do Evangelho, é ao contrário, é libertadora, é pacificadora, é graciosa, é transformadora, tá? Então, venha ao encontro de Jesus alguém que está totalmente perturbado, conturbado por, de alguma forma, estar possesso de uma religião, ou pelo menos de um espírito imundo. Abra comigo o texto de Isaías 65, e aqui eu quero fazer uma rápida comparação. De Jesus naquela terra estranha,
portanto, numa região onde a matriz religiosa era outra, na verdade o seu procedimento ali basicamente se resume em dois: levar a palavra para fora de Jerusalém, portanto para fora dos gentios, fora dos judeus, e ao mesmo tempo um cumprimento profético. Isaías 65, acompanhe comigo o verso 1 até o verso de número 4. Você encontrou Isaías 65? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E aí verso 4, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável, né? Então olha só que coisa interessante, duas informações aqui para a gente observar, né? Sem de novo citar nomes, há religiões que têm atividades litúrgicas, vamos dizer assim, em cemitérios. Há religiões que trabalham com restos de animais, sangue, né? Os miúdos. Há religiões que utilizam isso para algum tipo de oferenda, né? A espíritos imundos, ou a espíritos enganadores, a espíritos escravizadores. Então, como se diz, Jesus profeticamente, presbítero Denilson, foi enviado também a essas pessoas. E ao chegar nesse lugar aqui referencial, né, em Gedara, ou em Gerasa, né, ele é encontrado por pessoas assim. Alguém vai ao seu encontro e mostra ali todo o seu sofrimento. Imagina, se feriam com pedras. Para aquela sociedade, alguém já totalmente abandonado. Totalmente abandonado, né? Então não tinha mais recurso. Ao ser interpelado por Jesus, né? E aqui é claramente uma citação de que se trata, né, de um espírito maligno. E eu quero que você encontre comigo uma outra passagem para você perceber, né, que esse espírito escravizador, né, é o espírito que não quer que você conheça a luz de Deus, não quer que você passe por uma experiência transformadora. E de onde vêm esses espíritos? Bíblica e teologicamente, vem exatamente da raiz de todo mal, que é, a Bíblia vai dizer que é de Satanás. Quem encontrar para mim, por favor, leia o texto. Quem encontrar, leia. Encontre primeiro, depois eu vou pedir para você ler. Abra para mim o texto de Gênesis 3, verso 4, e também Atos 16. Você vai perceber uma semelhança, né, entre Marcos 5, verso 7, com o texto de Atos 16. Alguém está procurando Atos 16? Atos 16, Denilson. Atos 16, versos 16, 17 e 18. Gênesis 3. Gênesis 3, verso 4, pode dizer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ali nasce aquela ideia, Leila, né, de que a função de Satanás é enganar. Tem religiões que fazem isso em nome do quê? Da sua matriz religiosa, né? Venha que você vai ser curado. Aí não estou nem falando de religião matriz cristã, né? Estou falando de raiz não cristã, matriz não cristã, que é as famosas e conhecidas operações espirituais, né? Que a gente respeita, mas a pessoa continua ali sendo dependente daquele tipo de religião. Você nunca é liberto. Você sempre precisa ali de um passe, sempre precisa ali de um renovo, né? A ideia de que você precisa sempre retornar ao local ali de onde tem aquele guru, né? Mas o cristianismo não é assim?
Exatamente o contrário. Né? Por quê? Porque o dia que você se converte, o selo do Espírito Santo é que mostra, onde quer que você estiver, você vive na luz de Deus e é uma pessoa liberta. Você não depende mais de pastor, não depende mais de igreja, não depende de nada, você é uma nova criatura. Percebe ali a desvinculação? Né? Então, nesse sentido, o que nós encontramos aqui é que a raiz dessa religião, ou dessas religiões, é a raiz que de alguma forma, né, mantém o fiel, Liliano, o quê? Na mentira, na enganação. E vai escravizando com o passar do tempo. Né? A ideia da possessão, tem um teólogo alemão chamado Paul Tillich, né, que ele faz a diferença entre espírito demoníaco e Espírito Santo, o Espírito de Deus. O espírito demoníaco tem por característica anular a sua consciência, tanto que não sei se vocês já viram alguém, né, num estado de possessão. A pessoa, quando se manifesta ali o demônio e ela fica possessa, né, vai alguém ali para orar, interceder, colocar a mão e expulsar aquele demônio. Não sei se vocês já viram, quando a pessoa retorna da possessão, quando ela é liberta, o demônio sai, ela é liberta. Vocês já viram isso ou não? Né? Ela retoma a sua consciência e não tem noção absoluta do que aconteceu naquele tempo. Ou seja, a característica de uma possessão demoníaca, que Tillich chama de possessão demônica, né, anula a consciência humana. Então era como se fosse assim, como se fosse não, é uma entidade que assume a sua condição, toma o seu corpo, mas assume a sua condição psíquica, a sua condição espiritual, domina você, tá? Tillich chama isso de ação demônica. E o que é o contrário, que ele chama de raiz cristã? Presença espiritual, e ele sempre usa com letra maiúscula na sua teologia sistemática, né? Presença espiritual. A presença espiritual, matriz cristã, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, a presença cristã, a presença espiritual na vida cristã caracteriza-se pela quê? Manutenção da sua consciência. Então você experimenta no seu corpo, na sua psique humana, ou seja, na sua mente, na sua consciência, no seu dia a dia, o tempo todo você experimenta a presença do Espírito Santo. Então, há uma razão bíblica e teológica, Helvig, para a gente dizer que existem religiões sim que escravizam. Quais são as religiões que escravizam? Aquelas que dominam a sua psique, aquelas que dominam o seu corpo, aquelas que te enganam constantemente, aquelas que fazem com que você seja escravo. Tanto que no Espiritismo, por exemplo, que a gente respeita, estou o tempo todo dizendo aqui, que a gente respeita, mas é uma matriz oposta do cristianismo, é que o líder recebe uma entidade, quando ele recebe a entidade, ele sai de si. Geralmente é o espírito de Luiz André, né? É o espírito de A, B ou C, e ali, consultando a memória dos mortos, vai te trazer ali um tipo de paz, né? Um tipo de orientação. Assim que se dá, por exemplo, o espiritismo kardecista, e depois no espiritismo afro-brasileiro, é aquele que consulta também o espírito dos mortos e que de alguma forma, por meio daquelas oferendas, né, vão te trazer algum tipo de revelação. Portanto, não há uma liberdade do indivíduo religioso, ao contrário, há uma prática de uma constante dependência daquele tipo de matriz religiosa. Pode falar, Marco César. Só que o jeito
centro metropolitano, onde descia o santo no Pai Santo, Sim. que era chamado de Santo Mané, e ele recebia aquilo, e ele dava previsões para as pessoas, para os fiéis, vamos dizer assim. Só que essas previsões, hoje eu era pequeno, mas hoje olhando e tendo um pouco mais de consciência, Enganação. eu via que assim, eles manipulavam a mente de cada fiel para que o fiel acreditasse que aquela previsão era verdadeira. E a previsão muitas vezes até acontecia de forma com que o fiel que recebia aquilo, ele fazia com que o entorno dele se voltasse para aquela previsão que o cara tinha feito. Sim. Então dava-se a impressão de que o que o cara falou era realmente verdade, mas quem fazia aquilo era cada um dos fiéis que recebia aquela previsão para si próprio. Então assim, eles viviam em cima daquilo que o cara montava. O cara montava lá, ó, você vai receber uma bênção que vai ser um serviço. Só que o cara ia montando em cima do dia a dia dele, no entorno. O entorno dele ia fazendo situações até chegar uma hora que ele recebia uma proposta de emprego. Porque ele ia procurar um emprego, ele fazia um currículo, ele procurava, conversava com o você não sabe onde está pegando, fulano, me indica ali, acabava o que acontecia. Aí mantinha um cliente, né? Aí, exatamente. A fidelização religiosa. E aí eles faziam as oferendas, com bode, com carneiro, com porco, com farofa, para ensinar o dia de cada santo. Então eles faziam todo um clima para que a pessoa vivesse ali. Eu fui pastor numa igreja aqui em São Paulo e enquanto estive pastor lá, eu recebi uma ex-mãe de santo e uma experiência assim bastante pesada, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, né? E os depoimentos que muitas vezes ela contou de como era, como você está fazendo, de como era a sua experiência lá no mundo dessa matriz religiosa, tá? E algo que eu nunca esqueci, um dia o Jurandir, o esposo dela, o nome dela era Soraya, né? Eles não estão mais naquela igreja, mas estão em outra igreja evangélica. Ele era da igreja Assembleia de Deus, estava, como ele dizia, né, estava desviado. Eu imagino, interessante, um membro da Assembleia de Deus, ou um crente da Assembleia de Deus, desviado, conhece uma mãe de santo, começa a namorar e vai morar junto com ela. Você imagina, né? Foi assim que eu recebi esse casal. Depois tinham se casado, né? E acabaram indo para a igreja. Mas o que é curioso, que eles começaram a contar para mim, as muitas visitas que eu fiz, né? E gabinete pastoral, conversando com eles, e um dia ele conta um episódio. O Jurandir, da Assembleia de Deus, que estava casado com aquela mãe de santo, a Soraya. E ele pegou e disse assim: pastor, uma das idas que eu tive com a Soraya, né, no candomblé, que ela recebeu um espírito, naquela sessão, né, ela recebeu um espírito chamado de Zé Pelintra, não sei se vocês já ouviram falar, que é o cara que gosta da cachaça. Por Deus do céu, e ele contando, tá? E depois outro irmão da igreja, que também tinha uma experiência semelhante vindo do espiritismo, né, do candomblé, contou a mesma experiência em tempos diferentes. Em 20 minutos, naquela sessão espírita, ali, Carlos, ela tomou 3 litros de cachaça. 3. Em 20 minutos. Quando terminou a sessão, foram embora, ele entrou no carro, ele contando para mim, junto dela. Entrou no carro, marido e mulher, foi dar um beijo nela, sequer cheiro de cachaça na boca. Se você tomar um copo de uísque, ou cerveja, ou mesmo, né, qualquer outra coisa, uma balinha que você pôs na boca, a sua mulher, o seu marido vai perceber, se der um beijo, vai perceber, claro, né, está ali ainda, os restos estão ali ainda, né, a prova do crime está ali ainda. E depois, conversando com outro irmão, que trabalhou durante muitos anos no Instituto Adolfo Lutz, trabalhando com pesquisa, né, ele disse assim: pastor, qualquer ser humano que tomar 3 litros de cachaça num período tão curto, não tem opção, ele vai entrar em coma alcoólico e em pouco tempo ele morre. E tem gente, alguns professores de teologia brilhantes, que não acreditam em possessão demoníaca. Então explica isso, irmão, explica isso, tá? Então olha só, para a gente não fugir do tema, então qual é a experiência que Jesus tem num outro país, numa outra matriz religiosa, né? Bom, experiência de libertação, Magda. Ele respeita, não vai lá para catequizar ninguém, mas ele vai lá no cumprimento profético. Estava no projeto do Pai levar o evangelho para fora de Jerusalém, alcançar o gentio. Então ele sai,
Ele sai da região de matriz judaica e vai para outro país, vai para outra cultura, vai para outro espaço onde existem religiões que escravizam. A prova no texto é daquele homem que morava, né? Para muitos ele seria perturbado mentalmente, né? Morar no cemitério, até hoje ainda tem gente que faz isso. Tem algumas cerimônias de matrizes religiosas em que o ápice, para você chegar em alguns postos, o ápice é fazer uma liturgia no cemitério, né? Então o caso aqui era de alguém que vivia essa condição, né? E vem ao encontro de Jesus, e ao vir ao encontro de Jesus, será liberto, será transformado. Já o texto que eu vou te passar a palavra, o texto que o Denilson vai ler, mostra uma ligação em um outro texto, um outro contexto, mas mostra uma ligação direta. Então você está lidando com Paulo, que é tido como o apóstolo dos gentios, e vai encontrar uma mulher também de outra cultura, de não matriz judaico-cristã, possessa, e a atitude dele será muito parecida à de Jesus. Pode falar, Magda. Exatamente. Exatamente. Sim. E aí o detalhe que eu ia chamar a atenção aqui, né? Tanto o espírito imundo, mas também a figura dos porcos, né? O texto faz questão de dizer, Marcos, não é brincadeira com você, viu, querido, né? O palmeirense, o pessoal, o símbolo do Palmeiras é o porco, né? Agora reacendeu aqui, né? Na quarta-feira, né, você ficou triste, mas também ficou feliz, porque afinal de contas foi o seu filho que ganhou, né? Que ela disse para mim, ó, presbítero Marlene, que tem que assistir o jogo, né? Ela, palmeirense, assistir o jogo do lado do filho, que é São Paulino, mas fazer o quê? Né? Bem-vinda à democracia brasileira, tá? Vamos ouvir o texto de Atos, e aí vai naquilo que a Magda acabou de dizer. Nós temos aqui a menção, então, de um espírito imundo, mas na figura do porco aqui, 2.000 porcos, ou seja, financeiramente, gente, um prejuízo. Aí você vai entender então o verso 17, né, do texto de Marcos, porque a reação daquela comunidade. Mas antes disso, vamos ouvir Atos 16, versos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, se indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha só. Então, gente, Priscila, é muito interessante, é muito didático você perceber os detalhes da narrativa bíblica. Então, quando você vai estudar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, ele está responsável, Hélida, né, pela paz, pelo conforto, pela consolação, sabe, pelo ânimo, porque a palavra pneuma em grego não é apenas pneuma no sentido de você, né, perceber o subjetivo, perceber, né, a Deus, que é Espírito também, mas pneuma em grego dá a ideia quase não materializada do que? De uma energia que 6 da manhã te põe para cima e, né, vamos trabalhar, vamos lutar, Marcos, tal, né? Então pneuma dá essa ideia. Então o Espírito Santo dá sempre, bíblica e teologicamente, essa ideia de que é libertador, é companheiro, é advogado, te auxilia, te ajuda. Ao contrário de matrizes não cristãs, a ideia de espírito imundo, de possessão, é o que? É de sofrimento, é de escravidão, é de angústia, é de tristeza, de desolação, inclusive assume a sua própria consciência. Então aí vai a tese do pastor Valdinei. São religiões que escravizam, que nós no Estado laico respeitamos, mas nós temos que ter a clara consciência de fé que nós não seguimos esses caminhos.
Então, quando vem pastor e fala, vamos fazer uma cerimônia, né, macroecumênica, mas desculpa, mas né, não tem nenhum sentido. Nós podemos nos unir com espíritas, com candomblé, com quem quer outro que seja, para um bem comum na sociedade. Vamos, por exemplo, cuidar do hospital da cidade, vamos cuidar da creche, da escola, né? O viaduto que caiu, juntam todas as religiões representadas naquela cidade e juntando as mãos e vamos trabalhar para a cidade. Ok, útil, necessário, mas quando se trata de convicção espiritual, aí, como diz aquele cântico, né? Cada um no seu cantinho, respeitamos, mas cada um no seu cantinho. O texto que o irmão leu mostra a mesma coisa. Então Paulo, por 3 dias, Magda, 3 dias aquela mulher está acompanhando. Ela fazia magia, dava lucro para os seus, né, intermediários, e Paulo tem a paciência, durante 3 dias ela acompanhando e falando, e fica imaginando, né? No 3º dia Paulo perde a paciência, né? Então não é Paulo que está seguindo ela está seguindo Paulo com a comitiva, e aí ele vai, né, liberta, e aí usa a expressão, né, que traz paz. O que é interessante é que o texto que o Denilson leu fala que o demônio, olhando no caso para Paulo, né, vê o mesmo Deus que ao olhar para Jesus veio falar, servo do Deus Altíssimo. Então o demônio ali, né, falando, como se diz, reconhecendo a glória de Deus. Voltando para o texto então de Marcos, para a gente terminar, não vai dar para a gente terminar os 3 episódios de hoje, vou me concentrar um pouco mais aqui para a gente terminar no primeiro episódio, que é sobre a libertação desse endemoniado, tá? Bom, no verso 7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, então ele fala, o Deus Altíssimo, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui a palavra tormento, ou seja, não exerce sobre mim a tua autoridade. Ou seja, entre aspas, me deixe em paz, porque ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Ele reconhece. Eu não sei se você já teve experiência de expulsar demônio de alguém, né? É assim, a coisa, acho que o pastor tem que passar por isso e passa por isso, né? E é bastante curioso, né? Porque aquele espírito te reconhece, ele te reconhece. E quando eu tive uma experiência assim, quando eu entrei na sala onde estava a pessoa, né? Ela dominada, como eu falei, consciente e espiritualmente, né? Ou vou dizer assim, dominada inconsciente e espiritualmente por aquela entidade. A hora que eu entrei na sala, olhou fito assim, real, para mim, mas pensa naquele olhar assim, ó, afunilado, né? O que você veio fazer aqui? Eu falei assim, você sabe o que eu vim fazer aqui, com todo respeito, mas assim, essa autoridade, né, que ele sabe que você tem, e aí não é você, mas é a autoridade que está sobre você, Pai, Filho e Espírito Santo. O que você veio fazer aqui? Aí eu falei, você sabe o que eu vim fazer aqui, né? Aí eu já fui botando a mão aqui no meu bolso. O que você está colocando? Por que você está colocando a mão no seu bolso? Que eu tinha levado o óleo de unção, né? Assim, você sabe, né? Sabe assim, aquela coisa, é impressionante a similaridade bíblica com até hoje. Ou seja, é o mesmo espírito, né, de possessão, que atormenta, que tira a paz, que escraviza. Percebe? Então não dá para você pensar em macroecumenismo, a ideia de que toda religião é igual, ou aquela frase bonita, entre aspas, né? Todo caminho leva a Deus. O nosso não. O Deus que nós cremos e o caminho que nós seguimos está dito e claro por Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quer falar? Então, pastor, infelizmente eu também, como César, talvez até uma proporção maior, aliás, eu e acabou, Denilson me acompanhando, foi uma nem duas, foram várias vezes, né? Eu tenho uma irmã que ela é do candomblé, tenho uma mãe que é da Umbanda, hoje não uma atuante assim, mas, né, para mim é totalmente fora do meu conceito, mas assim, respeito a minha família e amo elas, mas assim, tive muito problema, né?
Eu acho que Deus sabe, né? Quem está naquele momento também, não é assim bagunçado, qualquer um chega e vai. Não. Sim. Então, nesses momentos, a vizinhança já sabia, é a lei. Me ligava, eu já orava, eu falei, Senhor, me acompanhe, porque, né, mais uma vez isso. E por inúmeras vezes eu passei exatamente, eu estou aqui, estava refletindo todo o processo do que a gente já viveu, porque é bem isso. É escravizador. Eu chegava, já me conhecia, era uma coisa sobrenatural, é surreal. Sim. Né? E todo mundo ali, olha, ela estava desse jeito, ela estava desse jeito, e eu já sabia, ele já vinha. A hora que me vira. E aí o que é curioso é porque a hora que vê, já reconhece. E é desde a época de Jesus, né? A hora que o processo olha para Jesus, ele já reconhece a glória, né? Vinha Cuspindo. Em mim, mas não tinha força para fugir. Não tem. Mas sim, retraía e eu colocava, quando eu botava, não queria que eu colocasse a mão na cabeça. A hora que eu colocava a mão na cabeça, que eu caía no chão, eu começava a orar. Sim. Só que assim, é uma coisa muito tensa, muito forte. É pesado. E se a gente não orar muito, não buscar a presença, é capaz de você também. Vou terminar citando, só é importante a gente dizer, né, que figura que o porco aqui, né, palmeirenses, que figura que o porco aqui ocupa, né? Bom, se você considerar que na tradição judaica, que é a matriz religiosa, no centro de Jerusalém, toda aquela região, né, o porco é um animal imundo, né? Então, ou seja, não só não comia carne de porco, mas não gostava de sequer estar perto de alguém que ou cuidava, ou criava, ou até mesmo comia. Então veja só, Jesus sai de um lugar, Marcos, e vai para outra região, outra matriz, eu diria, outro país, onde o elemento comum ali vamos dizer assim, o recurso financeiro vinha exatamente desse tipo de atividade econômica. Tanto que tinha 2.000 porcos. Veja o verso 17, Marcos 5, verso 17, olha só. Entraram, depois que libertaram aquele homem, alguns representantes da cidade vão lá, no verso 17, fala assim, né? Roga-lhe que se retire da terra deles. Aí você fala, poxa vida, mas não libertou, não trouxe o bem. É o seguinte, um dos sinais, César, da escravização bom, aqui para nós, não duvidamos, pessoa liberta, maravilhosa, mas prejuízo financeiro, afinal de contas você perder 2.000 porcos, porque outra informação importante que o texto diz, você pode ficar perguntando assim, né, Josias, mas com que finalidade Jesus atira esses espíritos, ou esse espírito de possessão sobre os porcos, né? Algumas possibilidades de resposta seria a seguinte, Marcos, o evangelista, não presenciou essa cena, só que Marcos é um pesquisador, então ele vai até a comunidade, ouve as pessoas que sabiam dessa experiência pela qual passou Jesus, né? E aí narram para Marcos. Então, uma possibilidade de resposta para essa questão é por que foi para os espíritos foram para os porcos, né? A primeira resposta Marcos ouviu isso como depoimento das pessoas que estavam naquela região. Tá, mas qual outra explicação com mais sentido, além de contar um mistério desse, né? Bom, o fato de os porcos terem morrido faz todo sentido. Por quê, pastor? Para mim, o sentido nós não vamos aqui entrar num choque de religião. Jesus não teve interesse em entrar num choque de religião. Aquela figura do porco já era tida como uma figura emblemática para o judeu. E então agora um porco endemoniado, aí pronto, aí seria o que teria de pior. Então Jesus, na minha forma de pensar, ele não entra num conflito religioso, ele quer apenas, Carlos, libertar aquela pessoa e todos quantos daquela comunidade, daquele vilarejo, né, de uma outra etnia,
tivesse a oportunidade e quisesse de ser liberto. Então, o que é curioso é que, geograficamente, aonde ele estava, onde acontece isso, Milton, dava para fazer o que foi feito. Então, o que foi feito, né? É uma região geograficamente alta, né? E beirando o mar. Então, a narrativa diz o quê? Ele estava num lugar que, de forma tranquila, privilegiada, era possível acontecer o que aconteceu. Então, o que aconteceu? O homem é liberto e o espírito vai para os porcos, e os porcos são, como se diz, né? Naquela determinação, eles saem em manada, correndo, atravessam o despenhadeiro e caem no mar, e diz o texto que eles morrem afogados. Então, assim, é uma explicação, já que me chama bastante atenção e me agrada. Jesus não entra num conflito religioso, mas se dispõe a libertar aquelas pessoas, e eu diria assim, que porco é apenas alimento. Ele mata a fome. Não deve ser nem o porco e nem outro tipo de animal utilizado para a oferenda. Eu tenho para mim que a mensagem que Jesus estava passando era exatamente essa, né? Vou terminar citando o último episódio, ainda sobre essa questão de religiões de matriz não cristã. Eu tive uma ovelha e de uma certa idade, e ela tinha um sobrinho jovem e estava evangelizando o seu sobrinho. O sobrinho dela frequentava o centro espírita e ela muitas vezes convidava o sobrinho para ir na igreja. E de tanto ela convidar, um dia o sobrinho cansado fez um acordo com ela. Falou assim: ó, tá bom, tia, eu vou com você na sua igreja. Só que é o seguinte, o dia que eu for na sua igreja, a senhora assume um compromisso comigo de ir também numa sessão espírita comigo no centro. Ela pensou e falou, tudo bem, ela aceitou. Aí chegou o dia, ela marcou, o jovem sobrinho dela foi à igreja, assistiu um culto e tal, né? Foi embora. Quando foi um determinado dia, liga para ela, uma sexta-feira, 20 horas, né? Significativo, falou, tia, é hoje, eu vou no centro hoje, eu quero que a senhora vá comigo para cumprir aquela promessa. Aí ela entrou na presença de Deus, orou e falou, Senhor, estou indo, o propósito o senhor sabe, né? E aceitou e foi. Aí chegou toda aquela cerimônia e tudo mais, todo mundo sentado em torno da mesa, tal, vai começar a sessão, né? E ali o médium começa a invocar, né, o espírito. Aí vai, depoimento dela. E numa escola dominical começa assim, ela contando o depoimento, como é que foi a experiência dela lá. Aí vai e nada, não desce. Daqui a pouco, o líder lá, que é o médium, que não conhecia ela, era um grupo de umas 30, 40 pessoas, ele vai andando, e simplesmente para de frente para ela e fala assim, olha, você pode, por favor, se retirar, que você está atrapalhando a cerimônia. Ou seja, a única crente que tinha ali, a única cristã que ele não conhecia, pois ele vai exatamente na fonte e diz, olha, você pode, por favor, se retirar, que você está atrapalhando, né, a sessão. Então, gente, é muito claro, tanto na escritura quanto nos depoimentos que a gente ouve, né, é muito claro essa diferença de matriz religiosa, né? Que em Cristo, no poder do Espírito Santo, nós somos libertos. O Espírito Santo é o que? É o nosso confortador, o consolador. Ele habita em nós para a paz de Cristo em nós. Tá? Então, quando Jesus vai naquela experiência com aquele homem que morava em cemitérios, totalmente perturbado, a experiência é o que? De libertação. Libertação. Depois ele quer se tornar ali um discípulo de Jesus também, quer andar com Jesus, ou seja, eu quero sair da minha terra, eu quero ir com você, contigo, Senhor. Não, você é o primeiro, permaneça aqui, porque ainda há muito mais por fazer neste lugar. Irmãos e irmãs, Deus nos abençoe, né? É importante a gente estar sempre recorrendo à Escritura, para perceber que é nela que nós temos a fonte de todo o alimento que nós precisamos, para hoje e também para sempre, amém? Assim como estamos, vamos terminar com uma oração. Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de meditar na Tua Palavra e dela aprender. Tu sabes, ó Pai, que
Estamos neste mundo, ó Deus, para te louvar, para te bendizer, para reconhecer a tua glória e majestade em nossas vidas, mas também cremos, Pai, que tu nos separaste para a missão, ó Deus, que confiaste a cada um de nós. Levar, ó Pai, a tua palavra transformadora, libertadora, e que por meio de nossas vidas, ó Pai, muitos, aqueles que convivem conosco, Senhor, que têm sido escravizados, ó Deus, pelas trevas, por religiões que escravizam, tendo contato com eles, Senhor, no tempo do Senhor e na autoridade e no poder do Teu Espírito Santo, sejamos agentes de libertação. Leva-nos de volta para os nossos lares, Deus, guardados por Teu cuidado santo, e prepara o nosso coração e a nossa família para que, ao final da tarde, no início da noite, novamente nos ajuntamos para o Teu louvor e para a comunhão da mesa do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos abençoe e até a noite.